Senhor, se quiser abençoar. Você vai usar o do... Eu vou usar. Prezados irmãos, frequentadores da Associação Espírita Allan Kardec, muita paz e saúde a todos. A lição da manhã de hoje está fundamentada no livro Pão Nosso. Trata-se de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Trata-se da lição 109, da página 229, cujo título é Os Três Imperativos Cristãos. E no início da lição do Emmanuel, ele coloca uma frase extraída do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 9. É uma frase que foi dita por Jesus. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus. Então aqui, nesta lição, que nós a dividimos em 3 partes para facilitar o aspecto didático e inteligível do texto, nós a dividimos nas seguintes partes: ensinamentos de Jesus, o que fazer e a conclusão. Então, quando Jesus coloca aqui, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Então, o que é essa frase? O que é esse verbo pedir? Pedir o quê? Então aí é nisso aí que o Emmanuel nos coloca um direcionamento para que nós possamos realmente ter uma diretriz para seguir. Então ele diz o seguinte, que esta recomendação de Jesus, ela tem um sentido muito especial na nossa vida, na nossa vivência, nos conceitos que nós temos e também nos preconceitos que nós temos com relação à nossa vida, à nossa sociedade, aos nossos irmãos. Diz o seguinte: o que significa pedir? Pedir caminhos de libertação. Caminhos de libertação. O que significa esta frase, pedir caminhos de libertação? Libertar do quê? Então, o Espiritismo nos oferece, realmente, recursos para que nós possamos melhor interpretar esses ensinamentos. Porque nós aqui, reencarnados, nós já sabemos que tivemos existências passadas. E tudo aquilo que nós realizamos nas existências passadas permanecem gravadas no nosso perispírito.
E nós sabemos perfeitamente que o perispírito, ele permanece no desencarne, ele acompanha o espírito. Então, essas vidas pregressas, essas vidas passadas, nós trazemos gravado no nosso perispírito, em relação a tudo aquilo que nós já fizemos. Então, é esse exatamente que significa, vai nos libertar dos erros, das nossas imperfeições, daquilo que fizemos errado, daquilo que precisamos corrigir. Então, é nesse sentido que, para que a gente possa realmente se libertar, é importante que a gente adquira o quê? Adquira a chamada luz do conhecimento. A luz do conhecimento é ela que realmente vai iluminar a nossa estrada, nosso caminho. Esse é um grande recurso que nós precisamos seguir. E onde que nós iremos buscar esses recursos? Essa luz que vai iluminar o nosso caminho, nós iremos buscar no Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Então, esse pedir caminhos de libertação, diz o Emmanuel mais ainda, significa vencer a cadeia de convenções sufocantes. A cadeia de convenções sufocantes e preconceitos estéreis. Quando ele fala aqui em cadeia de convenções sufocantes, é justamente aquelas amarras que existem na sociedade e que nós nos prendemos a ela, achando que tudo aquilo que a sociedade criou deve ser o nosso caminho. Então aí é que está o sentido do conhecimento, para que a gente saiba fazer a escolha, saiba separar o joio do trigo, daquilo que é errado do que é certo. É neste sentido que a gente precisa se libertar. Dedicações vazias e hábitos cristalizados. O que são esses hábitos cristalizados? São esses hábitos que nós ainda trazemos impregnados no nosso perispírito, de vidas passadas. Por isso que ele está cristalizado. Ele é difícil de ser removido. Ele permanece ali como se fosse assim algo enrijecido, algo duro, mas que nós precisamos eliminar esse joio, essas nossas imperfeições. Diz mais o seguinte, o Emmanuel: é preciso com força. É preciso com força e decisão. Olha só, a palavra que ele usa aqui, força e decisão. Essa força que ele está falando aí não é a força física.
é a força da vontade. E a vontade, prezados irmãos, é aquilo que realmente conduz as pessoas. Porque a vontade ela é superior ao desejo. O desejo mais são coisas assim humanas. São coisas materiais, materializadas. Enquanto que a vontade, ela é mais espiritual. A vontade é mais sublime. E é a vontade que dirige as nossas ações. Por quê? Porque a vontade é do Espírito. A vontade está impregnada na mente de quem? Do Espírito. Do Espírito encarnado. Daquela pessoa que está realizando aquela ação. Então a vontade é realmente minha. E eu preciso educar a minha vontade. Educando a minha vontade, logicamente, que eu vou ter o quê? Maior força para eu decidir. Eu vou ter mais recursos para avaliar determinadas coisas e não cair realmente em situações difíceis. Diz mais o seguinte: ele fala ainda em dedicações vazias e hábitos cristalizados. Bom, já dissemos. Diz mais o seguinte: é preciso desejar com força e decisão a saída das trevas. Quer dizer, é aquilo que eu disse, as trevas da nossa imperfeição. Onde perdemos, olha só o que ele usa aqui, o termo que ele usa. Onde perdemos a visão dos interesses eternos. Então isso daí é muito prejudicial ao homem. Perder a visão dos interesses eternos. Isso aí nos leva a refletir na seguinte situação. Nós somos seres imortais, criados por Deus, somos espíritos imortais. A nossa existência terrena é curta. Porque o tempo, prezados irmãos, é infinito. O tempo não tem fim. O tempo é infinito, como o universo também é infinito. São duas coisas, são duas faces de uma mesma moeda: o espaço e o tempo. O espaço e o tempo são infinitos, não tem fim. Como também o universo é infinito. Quando a gente fala que o universo é infinito, é porque nós sabemos que o universo não é limitado. O universo está em constante expansão. Por isso que ele é infinito, em constante expansão. Diz mais o seguinte: agora a respeito do buscar. Buscai e achareis. O que é buscar? Vamos buscar o quê? É a procura através do esforço seletivo. Então nós estamos pedindo forças. Nós estamos pedindo recursos. Mas temos que fazer a nossa parte. E
a fazer a nossa parte é justamente o quê? Nos preparar para que nós possamos realmente receber aquilo. Então aí é que vem o burilamento nosso, o nosso aperfeiçoamento, a limpeza nossa, a limpeza das nossas imperfeições. É preciso desejar com força e decisão a saída das trevas, onde perdemos a visão dos interesses externos. Buscar é um esforço seletivo em busca de um bem legítimo. Bem legítimo, que o Emmanuel nos diz aqui, é um bem verdadeiro, é um bem eterno, é um bem que faz parte do nosso ego, dos nossos valores interiores. Diz mais o seguinte: porque o campo está repleto de solicitações inferiores, e algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Olha só essa frase aqui do Emmanuel, que nos coloca realmente diante de uma situação que nós precisamos enxergar melhor para discernir, para separar as coisas daquilo que é certo, daquilo que é errado. O campo está repleto de solicitações inferiores e algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Quer dizer, a vida nossa é essa. As sugestões que existem, aquilo que nos oferece aí, no meio em que vivemos, faz com que realmente a gente se perca, muitas vezes, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, nas coisas mundanas. Então é justamente neste sentido que nós precisamos ter força de vontade. Precisamos ter uma vontade educada, uma vontade firme, para saber escolher o que é certo, o que é errado. Diz mais o seguinte: é indispensável, aliás, localizar a ação digna e santificadora. Então é esse aspecto também que é muito importante. A ação digna e santificadora. Quando ele fala em ação digna, é aquela ação que realmente traz valores positivos para a sociedade. Ação digna, ação valorosa, ação primorosa, ação de pureza. Santificante é que realmente essa ação nossa é uma ação pura, verdadeira. Não se deixa levar por manchas e nem por determinadas situações que aparecem ao longo da sociedade, ao longo da vida, que nos oferece, que nos chama a atenção e que muitas vezes nos leva ao caminho da perdição. Diz mais o seguinte: no batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. O que significa realmente essa frase? Batei e abrir-se-vos-á. Significa bater a porta.
é agir para entrar para a construção da imensa obra de Deus aqui na terra. Olha só a frase que Emmanuel nos coloca. Significa agir para entrar para a construção da imensa obra do reino de Deus aqui na terra. Então nós sabemos perfeitamente que o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra é um processo lento e demorado. Não é um processo que vai se realizar assim de uma hora para outra. O estabelecimento do reino de Deus aqui na face da terra é um processo lento, por quê? Porque depende do nosso aperfeiçoamento. Depende da nossa reforma íntima. Depende da nossa transformação. E nós não podemos prever. Será que vai ser daqui 50 anos, daqui 100 anos? Não sei. Não prever. Porque estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, prezados irmãos, não será uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, a toque de mágica. Coisa que, de repente, vai ser construído por Deus, não. O reino de Deus aqui na terra é uma construção lenta, porque depende do quê? De cada um de nós. Do nosso aperfeiçoamento, da nossa mudança. E quem vai construir o reino de Deus aqui na terra? Somos nós. Ou seremos nós. No futuro. O nosso aperfeiçoamento. Então a doutrina espírita, prezados irmãos, ela trabalha neste sentido. De conscientizar o homem. Trazer valores positivos. Para que este homem conscientizado, para que este homem comece realmente a se libertar das suas imperfeições, a compreender melhor a sua vida, compreender melhor o relacionamento humano, compreender melhor as diferenças individuais que nós temos que superar aqui na face da terra. Nós sabemos que é até difícil a vida entre casais, que dirá então a vida de relação de um modo geral. Então, é neste sentido que nós precisamos ir nos aperfeiçoando. Compreendendo os nossos irmãos, porque ninguém é igual. Se nós fôssemos iguais, não estaríamos aqui. É justamente aqui na terra, entre os diferentes, é que nós iremos aprender, que nós iremos crescer, que nós iremos evoluir. Diz mais o seguinte: bater a porta edificada com Jesus. É necessário esforço produtivo e boa vontade para transformar os recursos da vida carnal em coisas luminosas. Olha só essa frase que é tão importante para nós. Transformar os recursos da vida carnal. Quer dizer, aqueles recursos que nós temos aqui. Os recursos que nos foram oferecidos.
em obras luminosas da arte divina. Quer dizer, empregar no bem. Empregar no sentido de valores positivos, no sentido de melhorar a sociedade, melhorar também a vida de cada um de nós, porque à medida que a sociedade vai melhorando, individualmente as pessoas também melhoraram. Então, é um fato que um leva ao outro. São acontecimentos que um depende do outro. Diz mais o seguinte: que não bastará rogar sem rumo. Quer dizer, não adianta pedir sem nenhuma diretriz. Então, é exatamente esse rogar sem rumo, é aquilo que eu disse no início. Quando a gente for pedir, a gente sabe realmente que Deus nos conhece perfeitamente. Que Deus é o Criador do universo e nós fomos criados por Deus. Deus está dentro de nós, conhece perfeitamente. Então nós precisamos pedir o quê? Pedir forças, orientação. Não é pedir valores humanos, valores materiais, não, nada disso. Vamos pedir valores espirituais que nos leve realmente ao nosso aperfeiçoamento, à nossa melhora. Então isso daí que significa rogar, porque você sabendo que você, a partir do momento que estiver melhorando, você logicamente vai ter um círculo de amizade maior, vai conviver também com pessoas melhores, num ambiente mais sadio, num ambiente mais saudável, de valores positivos. Diz mais o seguinte: não bastará rogar sem rumo, procurar sem exame. Procurar sem exame. É isso aqui, ó. Buscar e acharei. Então é procurar sem exame. Quando a gente vai procurar, vai buscar as coisas, é aquilo que eu já disse no início aqui. Nós precisamos examinar. Nós precisamos saber separar realmente aquilo que é melhor. O que deve e o que não deve. É neste sentido. Diz mais o seguinte: é agir com objetivo elevado. Agir com objetivo elevado. Agir com objetivo elevado é justamente neste sentido, de querer coisas superiores, coisas espirituais, valores eternos. Isso daí é que nós precisamos e que nós devemos entender por agir nesse sentido elevado, agir com esse objetivo elevado. Diz mais o seguinte: nós precisamos pedir ao Senhor nossa libertação
da animalidade primitiva. Nós precisamos pedir ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitiva. Isso quer dizer o seguinte, que nós ainda trazemos gravados em nosso perispírito valores negativos, inferiores, daquele processo evolutivo já de um passado muito distante, mas que ainda permanece em nós. Então é isso que nós precisamos eliminar de nós, esses tipo de procedimentos embrutecidos, que ele chama de animalizados. Diz mais o seguinte: busquemos a espiritualidade sublime. E aí nós caímos no velho ditado. Aonde que nós iremos buscar esses recursos? Na espiritualidade, nos valores espirituais. Porque os valores espirituais são sublimes, são valores superiores, são valores mais importantes. É o conhecimento que nós precisamos adquirir desses valores, esses conhecimentos superiores, que nós encontramos no Evangelho. E é por isso, prezados irmãos, para concluir, que nós precisamos trabalhar pela nossa localização dentro dessa obra, que é a obra divina no coração de cada um de nós. Fazendo a nossa reforma, a nossa transformação, a nossa mudança, para que possamos construir um mundo melhor. E diz mais o seguinte, o Emmanuel: a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. A fim de nos converter em fiéis instrumentos da divina vontade. Porque a vontade divina, a vontade de Deus, é que cada um de nós faça a sua mudança, faça a sua reforma, a sua transformação. Jesus disse, quando no final do seu apostolado, que ele iria ao Pai, mas ele estaria conosco, presente em nossas vidas até a consumação do século. Eu estarei convosco até a consumação do século. Então, o Mestre Jesus, ele está dentro de nós, ele está ao lado de nós, ele está nos assistindo, nos amparando. Basta que nós façamos a nossa oração, a nossa prece, elevemos o nosso pensamento a Deus, pensamento elevado, para que nós possamos realmente receber esses recursos espiritualizantes, para que nós possamos adquirir forças espirituais, força de vontade, força de decisão, força de perseverança, para que possamos vencer as nossas imperfeições e tudo aquilo que existe de negativo dentro de nós. Eu agradeço a atenção de todos e rogo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre,
que derrame as suas bênçãos sobre todas as pessoas aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados, e que possamos refletir nessas palavras e colocá-las em prática no dia a dia, onde quer que nós estejamos, quer no lar, quer no trabalho, quer na vida social, quer nos momentos de lazer, quer nas vias públicas, em qualquer momento possamos realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado e muita paz a todos vocês.